O Supremo Tribunal Federal, em junho de 2024, julgou mais duas ADOs, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dando diferentes eficácias a elas. Tá? Isso faz com que a gente tenha que falar de novo aqui sobre a eficácia da decisão na ADO, tá? Que é o tema desse vídeo. Olha só, a Constituição fala que na ADO, quando for reconhecida uma inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal vai simplesmente avisar o poder que está omisso, ou se for um órgão administrativo, vai mandar suprir a omissão no prazo de 30 dias. Mas em nenhuma hipótese, segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal irá suprir a omissão. Ele não dará uma eficácia concreta à decisão na ADO. No mandado de injunção é diferente. No mandado de injunção, segundo a lei do mandado de injunção, é possível dar eficácia concreta à decisão, beleza? Bem, só que o que acontece? De um tempo para cá, o STF, em alguns casos, tem dado eficácia concreta à decisão. A gente já tratou disso aqui no canal. A gente teve caso em que o STF deu eficácia concreta direta, ou seja, ele foi lá, falou que tinha uma omissão inconstitucional e já falou qual era a norma que seria aplicada, ele diretamente supriu a omissão. E também teve casos em que ele deu uma eficácia concreta indireta. Ou seja, ele falou, olha, tem uma omissão inconstitucional, eu estou mandando suprir a omissão nesse prazo, e se a omissão não for suprida nesse prazo, vai ser definida a norma aplicável, tá? Independentemente de o legislativo atuar ou não. Tá? Então tem que cumprir o prazo, se não cumprir o prazo, eu vou definir a norma aplicável. E aí ficou aquela questão. Isso significa que agora o STF entende que a ADO tem eficácia concreta? Eu expliquei para vocês que não significa isso. Por quê? Porque não é em todo caso que o STF dá eficácia concreta à decisão. Tá? É apenas em alguns casos, especialmente casos que envolvem temas relevantes, temas sensíveis, e em que há alguma urgência em resolver aquela questão, tá? Para proteger direitos fundamentais, principalmente. E agora, em junho, o STF julgou duas ADOs, e a uma delas ele deu uma eficácia concreta intermediária, tá? E a outra delas, ele deu uma eficácia concreta direta, certo? Ou melhor, ele deu uma eficácia não concreta, tá? Então, em uma delas deu eficácia concreta, na outra não deu eficácia concreta. Vamos ver quais foram essas ADOs. Uma delas foi a ADO 63, tá? Foi julgada no dia 6 de junho de 2024. Nessa ADO, o que foi que se discutiu? O que se discutiu foi se havia ou não a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a proteção ao Pantanal mato-grossense. Por quê? Porque a Constituição trata do Pantanal dando a ele uma proteção especial, falando, olha, ele vai ser utilizado de acordo com o que estabelecer a lei. Então tem que ter uma lei tratando da proteção do Pantanal. Tá? É o que fala o artigo 225, parágrafo 4º. Deixa eu jogar na tela para ficar melhor visualizado por vocês aí. Olha só, artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. Está aí na tela. Ele fala o seguinte: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. E o que acontece? O Congresso Nacional, embora discuta o tema, ele não chegou a editar uma lei específica para o Pantanal. Tá? Ele até trata do Pantanal no Código Florestal. Existem leis estaduais no Mato Grosso do Sul tratando do Pantanal, mas a gente nunca teve uma lei federal do Pantanal falando, o Pantanal vai se submeter a esse regime jurídico, vai ser protegido dessa maneira e por aí vai. E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, realmente nunca teve essa lei. O Pantanal vem sofrendo com, por exemplo, queimadas e não tem tido a proteção adequada. Então, o que a gente tem hoje no ordenamento jurídico, como leis estaduais, como algumas disposições na legislação federal, não é suficiente para atender o comando da Constituição. Então, tem sim aqui uma omissão inconstitucional. E aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal fixou um prazo.
um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional legislar. E decidiu que, se o Congresso Nacional não legislar nesse prazo, o Supremo Tribunal Federal vai definir que medidas serão aplicadas para proteger o Pantanal mato-grossense. Tá? Vamos ver na tela aí a tese que foi definida pelo STF nesse julgamento. Olha só. A tese fala o seguinte: existe omissão inconstitucional relativamente à edição de lei regulamentadora da especial proteção do bioma Pantanal mato-grossense, prevista no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. Aí, seguindo, a tese fala o seguinte aqui no ponto 3. Revela-se inadequada neste momento processual a adoção de provimento normativo de caráter temporário atinente à aplicação extensiva analógica da Lei da Mata Atlântica. Ou seja, ele falou que não ia dar uma eficácia concretista direta. Não ia. Foi isso que ele falou. Agora, no ponto 4, ele falou: vou dar uma eficácia concretista intermediária. Ele falou assim: não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal determinar providências adicionais, substitutivas e ou supletivas a título de execução da presente decisão. E aí, seguindo, no último ponto da tese, ele falou o seguinte: nos termos do artigo 24, parágrafos 1º a 4º da Constituição, enquanto não suprida a omissão inconstitucional, aqui reconhecida, aplicam-se as leis dos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Né? Ele está falando, olha, realmente, por que ele falou isso? Né? Porque direito ambiental é um tema de competência legislativa concorrente. Então, a União tem que editar normas de caráter geral sobre a matéria. Se a União não edita as normas de caráter geral, os estados podem suprir essa omissão da União legislando de forma plena sobre aquela matéria. Né? Então, foi isso que a STF disse aqui. Olha, é um tema de competência concorrente, enquanto a União não legislar, vai aplicar normalmente aí a legislação estadual que já existe. Então, nessa ADO, o STF deu eficácia concreta intermediária. Veja, é um tema sensível e no qual existe urgência para resolver, né? Porque a cada tempo que passa sem resolver essa questão da vulnerabilidade do Pantanal, mais o ecossistema, né, o meio ambiente, sofre. Tá? Bom, seguindo, a gente teve também uma outra ADO, a ADO 74, que foi julgada aqui no dia 5 de junho. E nesse caso o STF já deu uma solução diferente. Ele não deu nenhuma eficácia concreta. Ele deu uma eficácia não concreta à decisão. Ele só reconheceu a mora do Congresso Nacional. E foi uma ADO em que se discutiu o quê? A omissão inconstitucional na regulamentação do adicional de penosidade. Tá? O adicional de penosidade é um direito dos trabalhadores previsto no artigo 7º da Constituição, que fala o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Aí lá no inciso 23 tem escrito adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. A gente sabe que o adicional de insalubridade e de periculosidade, que também estão previstos aqui, estão regulamentados normalmente. Só que o adicional de penosidade nunca foi regulamentado. E aí o STF falou, olha, a Constituição está em vigor há mais de 30 anos, realmente já se passou do tempo razoável para regulamentar isso. Então existe sim uma omissão inconstitucional. Talvez porque seja muito difícil definir o que é uma atividade penosa, o que é uma penosidade. A gente não sabe, né? Eu já vi professores falando que a atividade de professor é penosa, então eles teriam que ter um adicional de penosidade. Mas, enfim, a gente não sabe bem a definição. O legislador é que vai ter que definir o que é a penosidade. Né? E às vezes é um pouco difícil e ele vai adiando essa discussão. Mas o fato é que o STF decidiu, olha, tem uma omissão inconstitucional. Só que nesse caso, ele falou, estabeleça um prazo para que seja suprida. E esse prazo não é uma imposição, é só uma sugestão do que é razoável. Olha só o que falou o relator no voto dele. Vou jogar na tela aqui para vocês. Olha só. Ele falou o seguinte:
Ante o exposto, conheço a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, julgo procedente o pedido para reconhecer a mora do Congresso Nacional na regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição, no ponto em que prevê o adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais. Fixo o prazo de 18 meses a contar da publicação da ata deste julgamento para a adoção das medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão. E aqui ele fala, não se trata de imposição de prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa. Então vocês percebem que aqui o STF adotou uma teoria, uma corrente, não concretista. Tá? Então percebam, essas decisões do STF que dão uma eficácia concreta, seja uma eficácia concreta direta, seja uma eficácia concreta intermediária, a decisão da ADO, não significam que agora a ADO, em regra, tem eficácia concreta. Não significa isso. Significa somente que existem casos em que o STF dá eficácia concreta à ADO. Ou seja, se cair na prova, a ADO pode ter eficácia concreta? Pode. Se cair na prova, a Constituição proíbe que a ADO tenha eficácia concreta? Não proíbe. Se proibisse, o STF não daria, tá? A eficácia concreta em alguns casos. Mas o fato é que, em alguns casos, o STF dá essa eficácia concreta e a gente percebe que, em regra, isso acontece quando a ação trata de algum tema relevante, um tema sensível, que tem alguma urgência em ser resolvido. Beleza? Esse tema, inclusive, a gente trata no curso extensivo, tá? No nosso material de constitucional tem explicações sobre tudo isso, falando exatamente o que eu falei aqui para vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui o like, tá? É isso aí, valeu e até a próxima.